Amém, queridos. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para esse Deus Todo-Poderoso. Amém. Precisamos profetizar aquilo que a gente cantou, queridos. Deus é Deus. Deus de milagres. Deus é fiel. E eu sei que você não veio aqui hoje por minha causa, assim como você não tem vindo aqui por causa do pastor Marciano, né? A gente vem aqui porque o Senhor está neste lugar. Quando a gente se reúne, Deus está aqui. E eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Amém? A gente vem falando da vida e a obra de Jesus. Vocês estão seguindo a jornada? Qual foi o primeiro ponto? Jesus é Deus. Qual foi o segundo ponto? Vocês estão colando? É bom que o povo já se converteu e já confessa logo, né? Qual que é o terceiro ponto que a pastora Nilka falou semana passada? Amém, queridos. E eu vou estar falando de... Por que esse ponto que eu estou falando é porque é eu que vou falar que está assim dessa cor? Eu não saí na foto lá daquele encontro que teve, mas pelo menos aqui eu estou bem aí. Mas eu já fui curado já. Amém. Atos 10, 38. Abra seu boletim. Está todo mundo com boletim? Tem alguém precisando? A Rose tem o boletim. Anota, escreve bastante aí. Creio que Deus tem algo para você e para mim nessa manhã. Deus vem falando durante esse tempo aí que a gente vem se preparando para essa palavra. E ela passa, né? A gente sempre fala isso. Ela passa primeiro por nós, né? Olha o que fala Atos 10, 38. Sabem como Deus derramou o Espírito e deu poder a Jesus de Nazaré. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Amém, queridos? A gente está falando de alguém que é todo-poderoso, né? Jesus, o todo-poderoso, mas a gente precisa fazer esse paralelo de Jesus com a nossa vida, né? A pastora Nilka falou na semana passada sobre nunca pecou. E tudo aquilo que Deus fez através de Jesus foi porque Ele passou por esse ponto, né? A gente está nessa jornada e a gente vê que o ponto, antes de eu falar sobre teve uma vida de poder, né? Ou Ele fez uma grande obra como estava ali, aconteceu o quê? Falou sobre Jesus nunca pecou. E aí a gente liga uma coisa com a outra, né? Para a gente chegar neste lugar, a gente vai ter que passar por santidade, né? A Bíblia diz que foi o próprio Deus que deu essa capacidade para Jesus. Isso não surgiu dele do nada, né? O próprio Pai disse: filho, eu vou te capacitar para fazer essa obra. E através do Espírito Santo, Jesus fez o que fez. E está relatado e falta livros, né? Porque a Bíblia diz que não teria como colocar todos os milagres que Jesus fez, né? Então, assim, por que Jesus, quando ele operava os milagres, né? Aquilo ali para ele, se a gente for olhar, a gente analisar a palavra, vai dizer assim, parece que é algo natural, né? Jesus chegava e dizia: o que você quer? Eu quero ser curado. E Jesus falando: então, ser curado. Era algo simples. Porque lá no secreto, ele já tinha operado o milagre com o Pai. Lá ele já tinha feito o homework dele. Lá ele fala: Pai, eu estou me preparando para uma caminhada, vai vir muita gente atrás de mim, e o pessoal está sedento, o pessoal está querendo um milagre, o pessoal tem gente passando por todo tipo de enfermidade, e aqui eu estou contigo, Pai. E o Senhor tem que me capacitar para essa obra, que eu não consigo fazer isso, se não for pelo Teu Espírito. Então Jesus lá no secreto, lá no quarto dele, quando ele estava lá, né, atrás das pedras, porque Jesus não tinha lugar para dormir, né? A Bíblia fala isso. Reclinava a cabeça numa pedra. Lá ele fazia esse trabalho, né? Não precisava de show pirotécnico, né? Hoje eu vou curar e não sei o que, venham e luzes e não sei o que, aquilo que infelizmente muitas das vezes a gente vê hoje em dia. Jesus era muito simples. Porque esse trabalho ele fazia nos bastidores com o Pai, né? E isso nos ensina muito, né? Então ele tinha esse relacionamento. Se Jesus tinha esse relacionamento, a gente pode ter também.
Mas muitas das vezes a gente não abre a nossa boca, a gente não fala, porque talvez a gente esteja esperando algo, uau, né? Será que Deus, o Espírito me tomou, vou virar cambalhota? Não tem nada disso, querido. Jesus faz da maneira que Ele quer, né? Ele já cuspiu, Ele fez de tudo, né? Mas as coisas que Ele fazia eram naturais, o sobrenatural para Jesus era natural, por causa dessa intimidade, né? Jesus sabia quem Ele era, né? Quem precisa crer no poder dele somos nós. Jesus não precisa crer no poder dele, ele sabe que ele é poderoso, é nós que precisamos extrair dele este poder. Amém? Por isso que Jesus perguntava, né? Você crê? Você crê naquilo que você está pedindo? Essa era a pergunta de Jesus. E às vezes a gente está batendo, lá no sul a gente fala, acho que no Brasil inteiro, né? Ponta de faca. Você sabe quando você está batendo, é murro, né? Uns falam murro, né? Outro soco, sei lá o quê, né? Porque às vezes você quer dar algo para uma pessoa e às vezes a pessoa não quer. E a gente precisa entender o nosso limite. Você não é a tua fé que vai fazer isso. Ela precisa ter fé. Jesus perguntava, você quer ser curado? Ele precisava dizer sim ou não. Eu quero. Eu quero. Mas e aí, você crê? Cara, não sei. Não sei se eu creio. Não conheço. Me faz conhecer. Vamos conhecer mais? Né? E é uma resposta sincera. E Deus vai te usar para trazer o conhecimento para quem não conhece. Amém? Mas é preciso ter esse passo, né? Eu estou aqui para dizer, querido, eu estou aqui não é para ensinar, eu estou aqui para lembrar você que esse poder de Jesus já está em você. Esse poder já habita em você. Ele já te deu isso já está nas regiões celestiais, você já foi abençoado. Você não veio aqui para buscar a tua bênção. Eu vou lá na igreja hoje que eu vou buscar minha bênção, como diz o mineiro, né? Para não ser racista, né, com os mineiros, vou dizer, mas bate, onde está a minha bênção? É o gaúcho, né? Que eu tenho o gaúcho aqui, tem o Gustavo, tem a Fê, né? Tem a minha esposa, tem eu, tem o Furlaneto, que é gaúcho. Graças a Deus por isso. Juan, tu é cubano, Juan. Amém? O Juan levantando o braço lá, não entendi, né? Ele é suficiente para você, querido. Você não precisa de super-heróis. A gente já vê os super-heróis por aí. Sabe qual que é a diferença do super-herói para Jesus? É que o super-herói, ele gosta de... Sabe quando você vê os filmes lá do Spider-Man, né? Tem um filme que a gente assiste vários, né? Mas eu assisti um que o menino recebia aquele, vamos dizer, um dom ali, né? De fazer as coisas, de se jogar e não se machucar e não sei o quê. E aquilo ali, ele brincava com aquilo, né? Aquilo ali era para ele, para show, né? As pessoas que ele sabia fazer aquilo. Mas Jesus não é assim, querido. Jesus não é assim. Jesus não precisa disso. Jesus, quando Ele te dá o dom, é para que você use esse dom para as outras pessoas. Para você abençoar vidas. Deus derrama isso sobre a tua vida, né? E Jesus tinha poder sobre tudo. Mas eu separei algumas situações onde foi manifesto este poder. Porque se a gente for separar mesmo, a gente não vai sair daqui mais, né? Mas eu separei alguns e eu queria, né, compartilhar com vocês. Jesus tem poder sobre o pecado. Vocês têm esse primeiro ponto? Olha o que fala aí, Mateus 9:6. Desculpa, 1 João 3:5, né? Vocês sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Jesus viveu uma vida sem pecado e por isso Ele tinha o poder para libertar o pecador. É por isso que Jesus libertava o pecador, porque Ele não tinha esse pecado, né? A obra na cruz, ela foi completa e suficiente para nós. Não é preciso mais sacrifício, e sim um posicionamento. A gente precisa se posicionar quem nós somos em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Ou você está andando na carona de alguém? Eu não sei, mas o Orlando sabe, né? Eu vou andar com o Orlando, que daí, né? É importante a gente andar junto, com certeza, querido. Isso aí, né? Esse discipulado é uma via de mão dupla, né? É eu cresço e você cresce. Não pode ser só um crescendo, né? Amém? Olha o que fala Mateus 9:6. Pois vocês devem saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa.
Parece tão fácil, né? Mas existe um preço para chegar neste lugar, né? Isso não é olhar no YouTube, né? Lembra aqueles memes do YouTube? Caramba, mas parece tão fácil fazer isso, né? E isso é para tudo, querido. É para a vida espiritual, mas às vezes é para o trabalho. As pessoas, quando vê a gente trabalhando, né? Eu e o Denis fazendo lá o nosso pláster lá, assim, cara, mas é só isso. Né? Eu falei, cara, é só isso. Não é assim que às vezes as pessoas falam para você? Mas tu só faz isso e ganha 7 mil por semana? Recebe, igreja. Ó, vejam. Amém. Amém, Jonas. Jonas quer mais ainda. Já está lá, mas quer mais. Glória a Deus. É isso aí. Fica tranquilo que a bênção vai te alcançar. Se você não chegou nesse lugar, ela vai chegar até você. Você não precisa correr atrás. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Amém? Então, assim, parece tão fácil, né, querido? Mas existe um preço que a gente precisa pagar, né? Eu não sei onde você está preso. Realmente, assim, eu conheço as situações de muita gente. Eu sei que muita gente passa por dificuldades, assim como nós já passamos aqui. Mas a gente conhece a situação, às vezes, de imigração. A gente conhece a situação, às vezes, que é com filho ou com alguma situação. Mas lá no íntimo do teu coração, eu não conheço. Né? A não ser que a pessoa abre o coração, aí eu vou saber. Mas, às vezes, a gente não sabe. Mas Deus pode fazer. Eu não sei que tipo de vício que você está preso. Talvez você esteja viciado em alguma coisa. Ah, mas eu não cheiro cocaína, eu não uso maconha, eu não sei o quê. Querido, geralmente a gente costuma ver só os pecados. Não mata, não rouba, mas tem muito pecado pequenininho que nos tira da presença do Senhor, ou às vezes nos atrapalha a viver uma vida plena. Vou dar um exemplo aqui. Né? Quando a gente vai numa festa, um aniversário, eu sei que isso não é só comigo, já vou confessar o meu pecado, tá? Aquele bolo gostoso demais da conta. Aí tu come uma fatia e o engraçado é que tu come narrando ele, né? Tu fala assim, nossa, esse bolo é muito gostoso. Quem foi que fez? Aí tu já comeu uma fatia. Aí tu vai lá na mesa e pega outra. Mas você já está satisfeito. Mas a gula vai te pegando, né? E aí tu come a segunda fatia. E aí tu fala, então, esse bolo é de qual endereço? Qual padaria? E não sei o quê, né? É aquele disfarce, né? Nossa, tá tão gostoso que eu vou comer mais um terceiro pedaço. Olha! E depois? Depois a gente ora para o Senhor derramar uma unção sobre o chá de boldo quando chega em casa. E aquilo tu vai tomar e ele vai arrancar tudo que está dentro de você. É assim que acontece, querido? Lá em casa, não. A Cris sempre fala, amor, vamos tomar um chá de boldo. Eu falei, é mesmo, vamos tomar, baby. A gente vai, a consciência, né? Vamos tomar, a gente vai dormir levezinho. Gente, eu durmo pendurado num cabide, que eu não aguento nem dormir direito. Mas não é só a minha esposa, eu também. Eu já falei que eu estou confessando, né? Mas não é sutil. A Bíblia relata isso como um pecado. E é algo que às vezes a gente não olha. A gente acha que é só, né, os pecados grandes, né? Então, assim, a gente precisa lutar contra isso. Não só contra os grandes. Eu não creio que você hoje está armando para amanhã roubar o Chase. No Bank of America, não sei. Isso não está no teu coração, eu sei disso. Mas, talvez no teu coração esteja outra. Nossa, amanhã quando o cara me ligar, e agora? O que eu vou falar para ele? Estou chegando em Miami, estou chegando, o cara nem saiu de casa. Né? Isso são coisas que vão nos aprisionando. E para a gente ter essa vida que Jesus tinha, não existia isso. Porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. E hoje a gente deve pecar por acidente. Né? A gente tem que buscar isso. Não estou falando do super-homem aqui, querido. Né? Ninguém é perfeito. A gente está nessa caminhada. Mas a gente precisa buscar isso. E mais, a gente precisa se arrepender. Se no coração da gente houve isso, e às vezes a gente não aperta, a gente acaba, né? Então, como é que vai fazer? Né? Vamos lá para o segundo ponto. O poder de Deus sobre a doença e a morte. Você crê nisso? Você está passando por alguma enfermidade hoje, alguma coisa? Deus, ele é poderoso para te curar, querido. Deus é poderoso para curar alguém da tua família que está lá no Brasil e você levantar a mão para aquele lado e Deus vai curar e Deus pode fazer.
E às vezes a pessoa te liga e fala, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu recebi a cura do Senhor. E a gente sabe o que aconteceu. Olha o que fala Mateus 4, 24. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda a região da Síria. As pessoas lhe traziam todos os que estavam doentes, que sofriam de vários males e dores. Os endemoniados, os epiléticos, os paralíticos, e Jesus os curava a todos. Você já pensou isso hoje, querido? Do jeito que a gente tem uma mídia social agitada? Às vezes as pessoas falam assim, gente, não passa lá do Seabra que o ICE está lá. Né? Um telefonema e todo mundo já se agita, né? Agora, tu imagina isso. Alguém saber assim, cara, Jesus está curando lá ali na esquina ali. Né? O tanto de gente que não ia dar nessa esquina para receber essa cura, né? E naquela época eles não tinham isso. Hoje a gente tem a rede social que a gente, né, se localiza, a gente se encontra muito rápido, né? Mas Jesus, querido, ele buscava sempre agradar o Pai, né? E olha que a gente está olhando para doenças que eram gravíssimas, né? A lepra, por exemplo, que a gente já falou várias vezes aqui, era uma doença que não tinha cura. E às vezes o câncer, você está perto da pessoa, você pode estar perto, né? Agora a lepra não, era uma doença que te afastava, porque isso, né? Imagina, a pessoa está com lepra, né? É uma doença contagiosa. O leproso teve uma atitude ousada ao chegar perto de Jesus, né? E lança sua fé em Jesus, dizendo, se quiseres, né? E o que Jesus responde? Eu quero. A tua atitude e a minha, ela pode mudar as circunstâncias. Mas para isso a gente precisa querer. A gente precisa ser ousado, a gente precisa ser corajoso. Senhor, eu não quero viver desse jeito. Eu não quero viver desse estado. Eu não quero viver assim, mendigando, fazendo algo, né? Eu preciso do Senhor, eu preciso ter essa coragem, né? A gente não pode se acomodar, queridos. A gente precisa enfrentar, a gente precisa lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. A gente acabou de cantar esse louvor. E a gente vive numa guerra. A gente não está aqui a passeio. E o inimigo não brinca. A gente precisa lutar e agir com atitude, né? O poder do Senhor se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Não é errado, não é pecado você dizer que você está fraco. Senhor, eu não consigo enfrentar isso. Eu não tenho como. O Senhor precisa intervir nisso. O Senhor precisa enviar as pessoas para me ajudar. Eu não consigo vencer isso sozinho. E é assim mesmo que funciona, querido. É para isso que a gente é um corpo. A gente não pode viver isolado, né? Medo da imigração, né? Hoje o assunto do dia é a imigração, né? A gente não... Eu já passei por esse medo. Eu fiquei 11 anos, eu e a Cris, passando por esse medo. E hoje, né, recebi o Green Card, eu sou cidadão e, sabe, e eu creio que Deus age ele com um propósito. Se Deus quer te usar no Brasil, Deus vai te levar para o Brasil, querido. Seja com imigração, seja sem imigração. Ele te leva. E se Deus quiser te deixar aqui o resto da vida sem documento e nunca você ser tocado por Deus, é Deus. Amém? A gente precisa crer nisso. Não estou falando do medo, tá, querido? Eu estou dizendo de prudência. Seja prudente. Ande certinho, pare no stop, entendeu? Faça tudo certo. Se as coisas forem para acontecer, elas vão acontecer, né? Quando Davi foi ungido, aonde que ele estava? Estava lá cuidando das ovelhas. E aqueles homens tudo grande, bonito ali, os filhos, né? E aí? Tem mais alguém? Tem um que está lá no meio do... Mas está fedendo, deve estar fedendo, porque está cuidando das ovelhas, sabe como é que é, né? É esse aí que eu quero, traz ele, né? Olha como é que Deus faz. Se a gente for ver a história de cada um aqui, Deus pensou você lá do Brasil e trouxe para cá, e você achando que ia ganhar dinheiro. Ah, eu vou para a América, eu vou ficar rico em um mês. Vai ser que nem manga. Você vai ver para todo lugar que você olha tem manga aqui, né? Ela vai cair no meu pátio, assim, madura. Você está rico, querido? Você está rico, claro que você está rico.
Você está com saúde, você tem uma casa para dormir, você tem um carro para se locomover, você tem um trabalho. Se você não trabalhando, Deus vai prover. Amém? Depende do que você olha a riqueza. Se você for olhar que a riqueza é muito dinheiro, aí nós estamos tudo lascados, como diz o mineirinho, né? Amém. Olha o que fala Mateus, nós lemos, né? João 14, 13, 14. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome, né? E aí tu pensa assim, mas eu estou pedindo isso, Senhor, e por que está demorando se eu estou pedindo no nome de Jesus? Porque Deus age com propósito. Se tudo que você pedir agora Deus te der, aí existe uma grande probabilidade de você meio que nos abandonar, esquecer de onde você saiu. Eu nunca dei tudo que o Nicolas quer e nem que a Vitória quer. Tudo tem o seu tempo. Você dá tudo que você quer para que o seu filho pede? Não, né? Tudo tem o tempo certo. Existe um propósito para todas as coisas. Aqui existe uma chave, né? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado. Ou seja, tudo que você pedir, o Pai tem que ser glorificado. Não é que eu seja glorificado, é o Pai que precisa ser glorificado, né? O dom de cura é somente para um objetivo, que o Pai seja glorificado. Dom de profetizar é para que o Pai seja glorificado. Não é para que você fique aparecendo nas mídias, assim, gente, Deus me usou para curar um fulano de tal ali, né? Olha só. Aí começa a caminhar meio com um passo de boleiro, né? Meio já diferente. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que jamais a vaidade venha entrar no nosso coração, né? E o que a gente mais vê é pessoas frustradas porque colocaram muitas das vezes a visão, colocaram a fé, colocaram tudo no homem. Queridos, jamais faça isso. Não coloquem a tua fé no pastor Marciano, nem em mim, nem no Orlando, nem no Jonas, nem na tua esposa. Gente, coloquem a fé no Senhor, é Ele que vai fazer todas as coisas. O homem é falho. O pastor Marciano fala sempre aqui, gente, eu sou falho. Eu sou falho, eu também sou falho, você é falho. E está cheio de gente frustrada porque ficou, meu Deus, o fulano caiu e eu caio junto e eu não vou mais para a igreja. Isso é triste, querido, é triste porque você está olhando para quem? Você tem que olhar para aquele que nunca vai falhar contigo. O homem vai falhar, o homem vai errar, a gente vai pisar, a gente vai passar e às vezes não vai te olhar, não vai te cumprimentar. It's okay. A gente pede perdão, vamos de novo, a gente vai errar, tu vai ficar chateado. Mas o Senhor, Ele nunca vai errar contigo, querido. Ele nunca vai falhar contigo. E o mais lindo é que Ele nos prometeu que estaria com a gente todos os dias. Todos os dias Ele vai estar com a gente, né? Olha o que fala Mateus 10, 1 e 8. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos malignos e curar todas as doenças e enfermidades. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos e expulsem demônios. De graça vocês receberam e de graças você deem, né? Ou tem que dar. Tudo que a gente recebe do Senhor é presente, querido. A gente precisa retribuir isso. Eu sempre falo, né, já testemunhei aqui que quando a gente trabalhava, eu e o Marciano, quando a gente chegou aqui, a gente trabalhava com um rapaz que acho que carregou a gente, não sei, um ano, né, Márcio, o Arnaldo. Lembro dele até hoje, ele me manda mensagem, eu sempre agradeço ele. Porque ele sempre carregava a gente, não pedia nada, nada. A gente, primeiro que a gente também nem tinha, né, para ajudar, né, mas pelo menos a oração a gente fazia, né. Mas a gente não tinha muita coisa, né? Como diz lá no sul, não tinha nem um pinto para dar água. Mas, cara, é algo assim que impacta a gente, porque hoje alguém me pede algo, né? Isso me remete lá, né, para o passado, né? Porque aquilo que eu recebi de graça, eu preciso passar para frente.
né? É que nem trabalho. Às vezes as pessoas chegam em mim e falam, cara, como é que faz isso? Eu falei, cara, eu posso te dar umas dicas, mas para mim te ensinar mesmo, só se eu for na tua casa fazer com você. Se você compra o material, eu vou lá e faço de graça para você. A gente toma um café, come uma picanha, né? Então, assim, tudo é uma maneira de... Calma, gente, vamos devagar. Vai devagar. Não, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de servir, né? Mas não exagera, tá? Então, assim, aquilo que Deus te deu como um dom que você recebeu, use isso para glorificar o nome do Senhor e edificar o corpo. Edificar a igreja do Senhor. Tem muito trabalho aqui dentro, tem muito trabalho para fazer. A seara, ela é muito grande, né? E a gente precisa de trabalhadores. Então, aquilo que Deus te derramou sobre a tua vida, transmita a outros, né? Já lemos Colossenses? Não, né? Colossenses 2... Não, desculpa. É que eu passei o dedo aqui. É o poder de Jesus sobre forças espirituais, que é o ponto 3. Marcos 1, 27. Todos ficaram admirados e começaram a perguntar uns aos outros. Que é isso? Que novo ensino é esse? Ele dá ordens até aos espíritos maus e eles obedecem. O pessoal ficava apavorado. O que é isso? É uma doutrina nova que está acontecendo, né? Não, queridos, esse é o poder do nosso Deus, poder de Jesus. É simplesmente assim, Ele faz que o mar se abre, Ele abre o mar. Gente, você já parou na beira do mar já? Quando você vê aquelas ondas vindo, e eu fico lembrando assim, cara, Deus falou assim, tu vai parar aqui. Tu imaginou se essas águas todas inventam de passar? Né? Mas Jesus falou assim, você vai, aqui é o teu limite. A não ser que aconteça algo que Ele permita, como a gente conhece os tsunamis, essas coisas. Mas é muito mar aí, é muita água espalhada e a gente vê que ela para ali porque Ele dá simplesmente assim, eu quero que tu pare aqui. E isso nós precisamos profetizar na nossa vida. Eu não quero mais viver assim, Senhor. A partir de hoje, isso vai cessar na minha vida. E você tem poder para isso porque o Senhor já te capacitou. Olha o que fala Colossenses. Mesmo quando vocês estavam mortos por causa das falhas e pecados, você lembra que você estava lá? Morto e cheio de pecado? Deus lhes deu vida com Cristo. Ele perdoou todas as suas faltas e apagou a conta que era contra vocês, contra as regras que estavam contra vocês. Ele tirou isso do caminho, pregando na cruz. Ele derrotou os poderes e autoridades, os desarmando publicamente e fazendo deles uma vitória para si mesmo ao vencê-la na cruz. Queridos, dá uma salva de palmas para esse Deus, Ele é maravilhoso demais. Jesus fez isso por mim e por você, querido. Você estava entregue lá e Ele te tirou desse lugar e te trouxe para o reino da luz, né? Isso aqui é um banquete, isso aqui é motivo de festa para não acabar nunca mais. Olha o que fala Mateus 9, 32, 33, né? Um homem mudo que estava endemoniado foi trazido até Jesus. Depois que Jesus expulsou o espírito maligno, o homem começou a falar e as pessoas ficaram maravilhadas. Outro milagre de Jesus, né? As pessoas viviam isso no dia a dia, né? A fama de Jesus, ela se espalhou por toda a região, atraindo pessoas que buscavam por libertação. Existe muita gente que às vezes não precisa de uma cura física, mas precisa cura na alma. Por isso que é importante trabalhar muito com a nossa alma. Se você precisar trabalhar, faça uma consulta com a Cris, com a pastora Nilka. Estou fazendo a propaganda, hein? Amém? Elas têm ministrado para as esposas aí, para as mulheres. E logo, logo vai chegar a vez dos homens. Tá? A gente precisa quebrar essas coisas dentro de nós, queridos. A gente precisa ser curado também. Né? Eu estou aí nessa campanha. Homens, é isso aí, ué. Não, que isso? Tem coisa dentro de mim que eu não sei, ué. Tem hora que eu não me entendo, pô. A Cris fala, amor, eu não te entendo. Eu falei, amor, nem eu estou me entendendo. Como é que é isso, né? Ele expulsou espíritos malignos e esse poder foi dado a você para libertar outros. E quem sabe, até você mesmo, querido. Você já se repreendeu? Não, porque a gente gosta de repreender os outros, né? Sai no nome de Jesus e não sei o quê. Mas tem vezes que a gente precisa repreender a gente, querida. A gente está com algumas coisas, às vezes, esquisitas. Você já te olhou e falou assim, sai de mim. Não,
Que negócio é esse? Como é que eu estou pensando mal do meu irmão? Como é que eu estou falando mal dele? Eu estou fofocando da vida dele. Você fala assim, sai que esse corpo não te pertence. Né? Então, assim, a gente não pode ter essa vida dupla. A gente precisa ser sincero com a gente. Né? Se você não consegue, vai no espelho que tu te olha e fala, caramba, que atitude é essa? Que atitude é essa que eu estou tendo com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, né? Ou no trabalho? A gente precisa, querido, a gente precisa ter essa atitude, essa coragem, né? É fácil ver pecado nos outros, né? Mas a gente mesmo é uma luta, né? E aí, para a gente ver mais um ponto, né? Jesus tem poder para transformar caráter. Olha o que fala Atos 26, 9 e 11. Esse é um grande desafio, mas Jesus pode, querido. A gente acha que não, né? A gente já falou várias vezes, isso aí não tem jeito. Engraçado é que a gente profetiza quem pode, né? Mas a gente fala com dúvida, né? Esse aí, só Jesus, como se Jesus fosse, assim, a última opção, né? Queridos, Jesus é a primeira opção, Jesus transforma. Se ele tem transformado o teu e o meu caráter, Jesus pode transformar quem ele quiser, querido. Aqui dentro, nem todo mundo era santo, né? O Jonas tem essa cara de santo, mas não é assim, né? Mas a gente conhece as histórias de alguns, e a gente vê que, cara, Jesus fez uma obra linda e continua fazendo. Porque a gente só vai parar o dia que a gente for para a glória, né? Olha o que fala Atos 26, 9 e 11. Né? E Paulo disse ainda, eu mesmo pensava que deveria fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Queridos, tinha jeito para esse homem se não fosse Jesus? Se tu olhar a história desse cara, tu vai dizer assim, cara, não tem como, esse aqui é só Jesus. Tu imagina um dia o cara está querendo matar, enforcar e coisa, e no outro dia ele simplesmente foi transformado pelo poder de Jesus e as pessoas até desconfiavam. A Bíblia diz que não pode. É o mesmo? Não pode. Isso aí tem cilada aí. Ele vai nos atrair para um lugar e aí vai vir a... Mas olha o que Jesus fez, querido. Há esperança para você e para mim. Jesus pode transformar vidas, Jesus pode libertar drogados, aquele familiar teu que está lá e não sei aonde que você fala, cara, isso aí a sociedade já virou as costas para esse cara, ele não tem mais chance nenhuma, é esse aí que Deus quer pegar, mas ele precisa da gente, querido, a gente precisa da nossa oração, da nossa intercessão, Jesus pode fazer, não há nada impossível para ele, a gente canta aqui, isso não pode sair da nossa boca como se fosse algo assim, não há nada impossível para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Olha o que 1 João, né? 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, vai nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é justo e ele é fiel, querido, para nos libertar. Lucas 19:8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Não importa o que você fez, querido. Não importa. Para Jesus não importa nada disso. O importa é o depois. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa. E no processo, Zaqueu resolve se voltar para o Senhor. E a gente vê o que aconteceu. E ele restituiu aquelas pessoas que ele precisava restituir. Né? Talvez ele não ia ter como fazer isso, ele fala, Senhor, eu não tenho como fazer isso, né? Mas daqui para frente eu vou ser outra pessoa, mas ele falou, eu vou fazer isso. E eu creio que não foi de um dia para o outro, querido, ele deve ter rodado muito, né? Imagina batendo nas portas das pessoas, cara, eu te roubei, pô, tu me cobrou um monte, eu vou te restituir, está aqui, ó. Isso é uma atitude é uma atitude de quem teve um caráter transformado. E o nosso caráter, infelizmente, ele não se converte de uma hora para outra, né? A gente luta com
com o velho homem todos os dias, né? Todo dia a gente tem que matar o nosso eu, né? Porque ele quer ressuscitar. Vocês têm uma frase aí, não sei se vocês têm, mas eu acho que eu coloquei aqui, né? Não importa o que você fez, Jesus não cancela pessoas, ele transforma histórias, né? Isso é tremendo demais, porque Jesus ele tem esse poder de nos transformar, né? E ele jamais vai cancelar a vida de uma pessoa, porque senão eu e você, nós já tinha ido já, faz tempo, né? João 3,17. Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me escolheu para anunciar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para libertar os presos, para fazer com que os cegos vejam novamente, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano em que o Senhor mostrará a sua... Que tem aí ou parou? Parou, né? Pois é. Homework em casa, aí vocês dêem o resto. Quero ver, hein, quem vai trazer semana que vem. As pessoas aí fora, queridos, elas estão enfermas. Né? Dentro da igreja, às vezes a gente encontra pessoas que estão enfermas. E isso é uma realidade, isso é ok, a gente está aqui é para isso mesmo. Ninguém vai entrar por essa porta com, se for perfeito, vai estragar a igreja. Né? Não existe, mas existem traumas que eu e você podemos nos libertar pelo poder do Senhor Jesus, né? Porque Ele tem poder para isso. E às vezes, querido, não é através de um versículo, não é através de uma leitura de um texto, mas às vezes é somente por um gesto, né? Vou dar um testemunho que aconteceu comigo e a Cris sábado passado. A gente foi... A Vitória não estava aqui, eu acho, o Nicolas também não. A gente resolveu comer lá no Picanha. Né? Ah, amor, eu quero comer costela. Né? Tá, vamos lá no Picanha, então. Só nós dois, a conta é mais barata. Não, eu não sou generoso. Aí, a gente estava sentado lá e a gente já estava quase se preparando para ir para casa, né? A gente já tinha pedido a conta, e aí entrou um casal, e eles sentaram assim, bem, quase na nossa frente, né? Perto, né? E eu vi que a Cris mudou o semblante, né? A gente percebe, né? Daí eu falei, então, amor, vamos embora. Ela assim, não, fica aí que, né, Deus tem alguma coisa ali, que eu estou olhando para esse casal. O cara era 2 vezes maior que eu, e uma cara fechada assim, e eles conversavam, e eu falei, amor, ela falou assim, amor, Deus está me falando que ele precisa de um abraço. Aí eu falei, Senhor, dá um abraço nele agora, que o Senhor possa enviar alguém para entrar por aquela porta e dar um abraço nesse homem, Senhor, que ele se sinta abraçado agora, em nome de Jesus. Aí ela falou, ela bateu em mim, te prepara. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ok. Só que assim, a gente vai chegar ali, eles estão comendo, vai ficar um clima, né? E aí nós ficamos lá, e toma água. Eu já saí de lá quase com 80 libras, de tanta água que eu tomei. Aí toma água, aí finalmente eles pediram a conta. Assim, agora nós vamos chegar, né? Aí quando eles saíram pela porta, a Cris bateu na mulher assim, olá, né? Aqueles argentinos ainda, ajudaram. Aí, o brasileiro, o argentino, né? Mas é só futebol, os caras são gente boa. Aí a Cris, tudo bem, então vocês acreditam em Deus? Ela assim, sim, a gente acredita em Deus. Eu falei, é que eu estava ali sentada e Deus me mostrou que o seu esposo está precisando de um abraço. Eu olhei para o cara assim. Falei, eu posso te dar um abraço? Ele assim, ó. A mão dele encostava quase aqui na canela. Não foi só assim, amor? Tem muita conversa, né? Mas estou resumindo, tá, gente? Estou resumindo. Se vocês quiserem mais detalhes, minha esposa está ali, ó. Ela gosta quando eu resumo assim, meu Deus. Mas daí conversa vai, conversa vem, eu peguei e abracei ele, acabei que eu não dei um só, dei 3 abraços nele, né? E aí eles falaram que eles acabaram de mudar do Canadá para cá e realmente eles estão passando assim por uma certa
se adaptando, não conhecem ninguém, e que ele estava, né, tem essa preocupação por ser o provedor da casa, né? Então a gente, né, entendemos o que estava acontecendo, né? Mas essa sensibilidade é isso que me chama a atenção, né? A sensibilidade de você ouvir a voz de Deus, de você olhar para uma pessoa e de você ter essa coragem, né? Podia falar assim, cara, para que eu vou te abraçar, mano? Nem te conheço, né? Mas a gente vai sem ter esse medo de ser rejeitado. A gente precisa ter essa coragem, né? Então, assim, e aí a gente conversou um pouco, ele se soltou mais, né? E comecei a rasgar meu espanhol e aí o negócio foi fluindo, né? Peguei o número dele, o Inácio, né? Peguei o número dele, aí já estamos em contato aí, né? Eles vão num outro lugar aí, numa outra igreja, e aí é chamar ele para perto, né? Mas a gente precisa ter essa sensibilidade, né? É isso que o Senhor quer. Para que eu tenho tudo isso que eu estou recebendo, se não for para usar em pró, né? E às vezes não é aqui dentro do nosso arraial, porque aqui dar abraço em vocês é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Todo mundo com perfume em dia. Mas lá fora, gente, as pessoas estão precisando desse abraço. Um abraço pode transformar uma vida. Amém? E aí eu quero concluir, né? A vida de poder de Jesus é um dos aspectos mais marcantes da sua jornada terrena. Desde o início do seu ministério, Jesus demonstrou uma autoridade e um poder divino que cativaram e transformaram a vida das pessoas ao seu redor. Aqueles que colocam sua fé em Jesus têm acesso ao seu poder transformador. Ou seja, Jesus está aí para nos transformar, querido. E não tem como você pisar no Santo dos Santos e você não ser transformado. Uma vez que você pisou neste lugar, uma vez que você conheceu Jesus, uma vez que você se aprofundou em conhecer a palavra de Deus, querido, pode vir te oferecer o que for aí fora. Você vai dizer, isso aí tem gosto de barro, isso aí não está legal. As coisas que você vê aí fora hoje em dia, e olha que a gente já tem visto, meu Deus, tanta coisa, né? Mas o povo de Deus precisa ter esse cuidado, porque essas coisas, elas são assim, coisas grandes, mas elas vão vir sutilmente. E se a gente não se cuidar, a gente acaba sendo enganado. Então, por isso que a gente precisa ter essa sensibilidade, esse cuidado de buscar na palavra de Deus aquilo que é verdadeiro. E a palavra de Deus, ela é a verdade para nossas vidas. Tudo que você precisa, você vai encontrar aqui. Amém? Olha o que Jesus disse aos discípulos, Marcos 16, 17 e 18. Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de João, porque ninguém lhe revelou isso, mas sim meu Pai que está no céu. Eu também lhe digo que você é Pedro, e sob essa pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. A igreja, ela já é vitoriosa, ela já foi vitoriosa, ela vai continuar sendo vitoriosa, querido. A igreja, ela não é derrotada. Ah, porque a igreja do Senhor, não sei o que, querida, a igreja do Senhor, ela já é vencedora, o Senhor já nos capacitou. Você é a igreja do Senhor. O Senhor já te capacitou para vencer. Não importa aquilo que você está passando. Jesus, ele não fazia milagres para estar nos holofotes, né? Mas porque ele se compadecia. E é isso que a gente precisa ter, essa compaixão pelas vidas, né? Para alcançar outros através do testemunho. Para que serve o meu testemunho? Se não for para alcançar outras vidas. Não é simplesmente para as pessoas verem que eu fui curado de um câncer e, ok, não, queridos. Na cura do câncer teve um processo longo. Você já tem um testemunho para transformar vidas. Você só precisa abrir a tua boca. O maior milagre que você pode evidenciar é ver uma vida sendo transformada todos os dias, querido. Às vezes a gente quer ver milagre, não sei o que, é maravilhoso ver milagres. Isso edifica muito a minha vida e a nossa vida. Mas quando você vê alguém que mentia e não mente mais, alguém que não amava e hoje ama, alguém que não respeitava e hoje respeita, alguém que não se submetia e hoje se submete, isso é maravilhoso demais. E é essa transformação que a gente precisa buscar diariamente, querido. Olha para o teu irmão e fala assim, se deixe ser transformado pelo poder de Jesus. Fala para ele. Se a gente abrir o nosso coração, queridos, e se deixar ser transformado, ele vai te transformar, querido. Não tem jeito. Ele vai fazer. Amém?
É um privilégio a gente poder servir ao Senhor, querido. Não é peso nenhum. É maravilhoso servir esse Deus. Não por aquilo que Ele pode nos retribuir, mas pelo que Ele é, querido. Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Aquilo que você está passando hoje, querido, você pode vencer pelo poder do nome de Jesus. E a gente precisa buscar e jamais desistir, jamais desanimar. Não pare aquilo que você começou. O processo não chegou ainda, mas vai chegar, querido. A tua bênção vai chegar. Ela vai te alcançar. Você não precisa dar jeito, você não precisa inventar nada. A palavra de Deus fala que as bênçãos vão nos alcançar. Olha que maravilha isso, né? Eu vou buscar minha bênção. E você faz. Gente, a Bíblia já diz que é a bênção que vai te alcançar. Porque por nós mesmos não conseguimos chegar em lugar nenhum. Amém? A gente vai ser ministrado por um louvor. E eu queria que você tirasse um tempo de oração, né? E aquilo que está te incomodando hoje, aquilo que você olha assim, isso não tem jeito, está difícil. Está difícil chegar nesse lugar, Senhor. Não consigo, né? Eu queria que você abrisse a tua boca e profetizasse sobre a tua vida. Não é sobre a vida de alguém hoje. Abre a tua boca e profetiza sobre a tua vida. Porque você sarado, você restaurado, querido, você vai impactar. Se você quiser ficar de pé, fique de pé, né? Tenha esse tempo com o Senhor, né? Não te preocupa com o irmão que está do teu lado, mas busque essa intimidade com o Pai. Fala para Ele aquilo que você precisa e Ele vai te escutar. Ele está te escutando. Amém?